Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro do nosso episódio do podcast sobre descobrindo o seu propósito. Eu já descobri o meu, e você? Ainda não descobriu? Então está aqui um momento para você talvez se reconhecer e encontrar o seu propósito. E hoje eu convido a vocês a ter um bate-papo com, olhe, vem uma incrível aí, uma pessoa muito linda, especial, um ser infinito incrível que vai falar um pouquinho da experiência dela sobre gestação. E o que é que nós vamos trazer aqui? Vamos trazer ferramentas incríveis que fazem você sair do espaço de dor e sofrimento. Você escolhe isso? Então venha com a gente. Olá, Manu, seja bem-vindo ao nosso encontro. Eu gostaria que você agora, se pudesse, se apresentar para o nosso público, para ela perceber aí quem é você. Ó, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Ceissa. Eu já te conhecia de longa data, de admiração, né, pela sua trajetória. E eu fico muito honrada de estar aqui podendo falar um pouco sobre gestação, maternidade, porque eu sempre falei, antes de me apresentar, né, geralmente a gente começa a falando assim, não, porque eu sou mãe de Laura, eu sou mãe de Maitê, mas não, eu sou Manu, eu digo que eu sou um ser em evolução, querendo aprender sempre, conhecer gente, conversar. E aí eu já vou logo avisando de que falar sobre maternidade, falar sobre gestação rende pra caramba e eu adoro. Eu digo que, além de Manu, eu sou mãe, sou terapeuta integrativa de saúde, trabalho com toda a parte integrativa, também psicoterapia. E aí é isso. Obrigada. A gente está aqui para conversar, para falar um pouco dessa minha história, dessa minha trajetória aí. Principalmente sobre mentalidade na gestação, foi uma das coisas que mudou muito para mim, de uma gestação na verdade as 3 gestações que eu tive, mas assim, que o que mudou muito foi exatamente isso, a minha mentalidade e a forma como enxergam, né, esse período para mim. Uhum. E aí é isso. Então eu gostaria de a gente começar nosso episódio com a pergunta: o que se requer que a gente possa trazer a gestação como verdadeiramente ela é, para que você possa ter um puerpério de consciência durante a gestação e o puerpério para trazer para essa criança a consciência? O que se requer que a gente possa sair desse plano que tudo vem através do sofrimento? Verdade? Foi necessário para você isso? Olha só, as 3 gestações que eu tive foram completamente diferentes. Eu tenho Laura, de 10 anos, e eu era extremamente controladora. Então eu digo assim, o que é que precisa para que a gente tenha uma gestação tranquila e um puerpério suave? Abre mão de controle. O que é que acontece hoje, assim, com a sociedade? O que é que acontece com a cabeça dessa mulher? E eu digo por experiência própria. Eu era extremamente energia masculina, masculina, controle, extremamente pragmática, racional, tudo com base de metas. Só que quando a gente entra na gestação, a gente não tem como controlar nada, nada, nada. A gente está ali vivendo aquele momento e não, o que é que eu posso dizer assim? É viver exatamente aquele momento. Você está criando um outro ser. E a gente sabe que tudo que a gente passa na gestação o bebê ele vai perceber, ele vai sentir. Tanto que assim, foi um divisor de águas para mim. Quando eu engravidei de Laura, né, há 10 anos atrás, eu tinha uma outra mentalidade e eu achava que eu poderia controlar, inclusive, o tempo de trabalho. Eu vou trabalhar até tanto, porque eu vou ter neném até tal data, e aí depois eu vou voltar a trabalhar com tanto tempo, e o meu puerpério vai ser assim, e aí eu vou ter isso. Então, ao mesmo tempo que eu estava amamentando, eu estava fazendo contabilidade de empresa, eu estava observando outras coisas, eu estava com o celular na mão, e nem preciso dizer que não deu certo. Não deu Uhum. certo. Ok, ficou tudo quadradinho? Ficou. Consegui, né, ter o meu descanso perfeito, consegui. Mas assim, eu precisei abrir muito mão da minha racionalidade para eu poder sentir mais minha filha, para eu poder amamentar com maior cuidado, para eu poder viver aquilo ali, aquele momento, né. E Uhum. esquecer aquele o outro lado, o lado da Manuela que trabalhava, da Manuela empresária, da agenda. Eu trabalhava só com fisioterapia, trabalhava com outro ramo, e eu ainda conseguia controlar a agenda, verificar datas e verificar contabilidade, enquanto era para eu estar vivendo aquilo ali. E é o que acontece muito. E é o oposto da minha última gestação. Nesse meio termo,
eu tive um aborto retido, eu perdi um bebê, e aí foi uma das outras coisas que eu falei assim: "Eu não pude a gente não tem como controlar", né, eu tive que simplesmente soltar aquilo ali e entender de que a gente entende, né, que é um ser de luz, que é algo que vem para nos ensinar, para acolher, para incluir, né, dentro da constelação família a gente fala muito sobre isso, que é o meu segundo bebê, e, eu achava que eu também poderia controlar, não pude. Né, tive que passar por um processo extremamente doloroso, e aí veio o TT, que é a minha terceira filha, que aí eu não controlei nada. Hum, Nada, 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 e eu digo que eu tive o meu parto perfeito, como eu planejei, trabalhei minha mentalidade muito para essa terceira gestação. Né, eu falei muito, eu conversei muito, eu vivi aquilo ali intensamente, trouxe os meus filhos, né, para poder passar isso comigo, trouxe o pai da minha filha para poder vivenciar isso comigo, tanto que o parto foi lindo, foi do jeito que a gente planejou, foi do jeito que eu posso dizer assim, como eu trabalhei na minha tela mental, né. uhum, Então eu quero que seja assim: "Universo, como pode melhorar? Como é que pode ser? Como é que eu posso aproveitar esse momento?", né. E foi, eu não tenho outra palavra para não pra definir que não seja, assim, incrível. Então, assim, o que é que eu acho, o que é que eu percebo, o que é que eu prego hoje, né, para também, né, dentro do meu trabalho, que eu atendo muito mães e tal. A gente precisa abrir muito a mão do controle. A mulher, ela vem deixando de ter essa energia feminina. Né, da sutilidade, do entender, do sentir mesmo. E a gente vê que é isso, né, a gente está num mundo extremamente capitalista, né, uma sociedade que exige que essa mulher, ela seja 100% em tudo, então ela tem que trabalhar muito bem, ela tem que administrar tudo, o trabalho, o campo, boletos, que eu fico brincando, né, a gente tem boletos, a gente tem boletos, mas ao mesmo tempo a gente precisa estar presente em casa. E aí Jung fala muito sobre isso, sobre as versões, sobre as máscaras, né. Então, eu acho que ainda se confunde muito a versão dessa mulher que trabalha, e a gente precisa de uma energia mais racional no âmbito de trabalho, para quando chegar em casa, desligar esse interruptor dessa mulher que provê, né, hoje em dia, a gente tem esse poder dentro do lar, para que ela simplesmente possa viver a maternidade, a gestação, o escutar o corpo, o escutar o filho, se conectar com os filhos, e assim, hoje, eu posso dizer hoje, 10 anos depois, né, com 2 gestações completamente diferentes, 2 maternidades completamente diferentes, é muito do que eu faço. Então, se eu tô na minha casa, eu tô para elas, sabe. Eu sou a minha versão mamãe, a minha versão descabelada, a que brinca, a que cheira, a que lambe, sabe. Hoje eu consigo dissociar um pouco. E assim, soltar. Ou a gente solta ou tem um livro que eu estou lendo agora chamado Deixa a Peteca Cair, que fala muito sobre isso. Ou a gente deixa essa peteca cair, né, não precisa fazer tudo, não precisa dar check no plano, e a gente viver aquele momento ali fica muito mais fácil, né, o puerpério, o pós-parto. Esse puerpério agora ele foi bem desafiador por conta de uma situação que teve com a minha filha mais velha, então ao mesmo tempo que eu estava saindo, né, vivenciando esse puerpério com o Teteco, eu precisei acompanhar Laura, né, na numa questão de saúde muito importante. E aí, se eu não tivesse uma mentalidade tranquila, se eu não tivesse um equilíbrio emocional, talvez eu não teria lidado tão tranquilamente, né, com essa chegada de Maitê. O bebê ele chega, a gente precisa abraçar ele no lar, fazer com que ela se sinta pertencente. hum. Acho que eu consegui. É, você me trouxe aqui algo que eu gosto muito de apresentar. Então, quando a gente olha para a questão da natureza, é tudo abundante, né. Você vê, a gente é tão pobre, a gente fica mendigando dinheiro, achando que dinheiro é tão difícil, eu tenho que suar para receber. Isso é mentira. Quando você vai para a abundância da natureza, você vê que ela flui. Ela dá os frutos que caem no chão para você pegar. Ela não está ali preocupada se você vai comer, se não vai, ela dá.
ela está na permissão constante. Se a gente colocasse esse exemplo da natureza na nossa gestação, no nosso puerpério, como seria isso? Então, a abundância da natureza durante uma gestação é incrível. Olha um animal se preparando, ele não está nem preparando nada, ele não está planejando nada, ele simplesmente está entregue, porque ele sabe que vai acontecer do jeito que tem que acontecer. Então, quando a gente planeja, quando a gente usa essa mente lógica, programada para que as coisas aconteçam, na verdade, não é sobre planejamento, é sobre escolha, né. Se a gente olhar a natureza, ela fluindo, tudo é escolha. Ali ela está movida a uma permissão de 24 horas, e a gente movimenta o lado contrário. Eu tenho que fazer, eu tenho que ser. Verdade, a gente tem que ser o quê? A não ser essa grandiosidade que nós somos. Então, quando a gente traz essa mulher, que aí a gente vai entrar na nossa área aqui agora, quando a gente traz essa mulher para a gente perceber ela como um todo, que essas ferramentas, por exemplo, do Axis Consciousness tem ferramentas incríveis que faz você perceber tudo. As barras de Axis vai te dar consciência, vai retirar aqueles pontos de vista da mamãe, engravidar é Uhum. ruim, o parto meu foi péssimo. Olha, você vai ver, sua vida vai mudar, viu, porque você vai ser mãe. Então você sai dessa realidade, desse contexto totalmente solidificado e começa a ser algo muito leve, como a abundância da natureza, né. E aí, se você começa a usar essas ferramentas durante a sua gestação, como será essa gestação? E como será seu parto? E como será esse pós-parto? Então, não requer que você planeje, mas quantas escolhas eu posso fazer aqui? Então, se você vem baseada nas ferramentas que você usa, que eu uso, o quanto a gente pode possibilitar para essa mulher um parto incrível, uma gestação curtida, porque na verdade, olha lá o controle. Então, você trouxe uma ferramenta mágica que acaba com a gente. Ela simplesmente paralisa nosso receber. O controle ele não existe, tá. Quem existe é você é o poder, né. Então quanto você dá significância ao controle, impedindo de você ser você, essa energia mágica. Então se você não fez mágica na sua gravidez, você pode fazer agora na sua vida. Então você fez uma mágica mesmo sendo planejada ainda, né, mas você deve ter escolhido. O planejamento talvez seja o lógico que você está trazendo, né. Você se permitiu mais, você saiu do controle. Então o controle é algo dessa realidade. É nos dado para que você não saia, porque se você sair, você pode ser mudante igual a natureza. E aí você se permitiu: "Ok, vou sair do controle", e as coisas aconteceram. E se você pudesse ir muito mais, né, tivesse na permissão de ter tudo. Então, essas ferramentas que a gente usa é para isso, é para ensinar a mulher o poder que ela é. Voltar, resgatar, porque a gente sempre teve poder, né. E aí, a coisa dessa realidade, o mercantilismo, das profissões, vamos ganhar dinheiro com isso, entra e acaba com a gente. Aí nós podemos entregar agora o nosso poder ao homem, né. Eu me lembro que quando eu estudei um pouquinho da história da mulher, eu vi que as mulheres, elas tinham que dar aos seus filhos para a mama de leite, para que ela servisse o seu senhor, o homem, transasse. "Vamos dar orgasmo ao meu marido, senão eu perco, tá? Vamos sair disso". Então, o meu É isso. propósito aqui é dar consciência de você gerar filhos com consciência. Como será esse mundo daqui a pouco? Isso não é para agora não, viu gente, é para o futuro. Eu vou ver um futuro aonde eu estiver como ser infinito, muito maior do que esse. E vai depender disso, dessa leitura que a gente pode fazer. O homem ele não é nem melhor nem pior do que a gente, ele é a integração comigo, é toda a diferença, né. E aí eu gostaria que você me falasse, quais foram as ferramentas que você usou durante essa gestação, que não teve controle, para você afastar um pouquinho o controle? Houve alguma ferramenta ou foi só você com você? Como é que foi essa história sua? Não, não, teve sim. Eh, Nos últimos 6 anos eu fiz uma transição de carreira. Eu trabalhava com fisioterapia, né, com a parte de reeducação postural, trabalhava muito com o corpo, e eu sempre fui encantada pela área da psicossomática. E aí, eu conheci a microfisioterapia, que hoje é minha linha de trabalho, e aí na microfísio a gente tem como, fazer um rastreio desse corpo, identificando, né, causas raízes de bloqueios e tal. E aí na gestação eu fiz, né, no pós de Laura, durante, enfim. Mas logo depois que eu perdi o meu bebê, eu fiz uma micro e pude liberar os bloqueios, né, relacionados a essa perda, a esse luto, e me abrir pra abundância, ou seja, me abrir para uma nova gestação, me abrir para as possibilidades de ser mãe, né, e eu coloquei, né, quando eu digo mentalidade, é porque a gente pensa que, Sim, é como se fosse assim,
Não necessariamente foi uma ferramenta só, eu acho que foi todo um contexto. Hã, eu defini de que eu ia ser mãe aos 40. Eu queria viver isso com mais calma, com a mentalidade dos 40 anos e não a mentalidade dos 30, Hum, que é a mentalidade provedora, que é a mentalidade essa mentalidade mais racional dentro dessa sociedade, né. uhum, E aí, eu queria viver uma maternidade mais tranquila. Aí eu fiz a microfisioterapia, fiz muito Access, trabalhei muito mentalidade, né, a parte de PNL, e foi quando eu fiz a formação em terapia, né, transpessoal sistêmica, que aí, sabe assim, eu digo que foi a cereja do bolo. Então, ao mesmo tempo que eu estava gestando uma IT, eu estava gestando, posso dizer assim, uma nova eu, né, que hoje em dia, né, eu me intitulo, eu sou uma terapeuta integrativa de saúde, trabalhando muito com isso. E aí, assim, todas as ferramentas disponíveis, tanto do Access, PNL, microfísio, que é essa área da gente, né, que é a área integrativa, esse olhar integrativo para esse momento me possibilitou ter uma gestação tranquila. E foi muito tranquila, muito. Eu consegui aliar o cuidado com o meu corpo, porque eu sempre fui muito ativa fisicamente, sempre malhei, sempre cuidei, sempre escutei meu corpo. Então, os momentos que eu precisei pausar, eu pauso. Então, na gravidez não foi diferente. Trabalhei muito a mentalidade dentro da terapia transpessoal, né, trabalhei muito a parte de expansão de consciência com as ferramentas do Access, que foi incrível para mim, porque no Access a gente aprende, né, de que a gente pode tudo e somos seres abundantes. Se a gente trabalhar a mentalidade, a gente consegue perceber de que o universo, na verdade, ele diz tá tudo lá, tá tá tudo à disposição, né. Então, assim, eu posso sim, por que não? Menos tem que e mais eu posso ser e acontecer o que eu quiser. E aí eu consegui ter essa gravidez tranquila, eu consegui ter o parto que eu quis. E eu sempre brincava assim: "Eu quero", virei para o meu marido, eu fiz assim: "Olha, se prepara, que eu quero que essa menina escorregue. Meu parto vai ser assim, você vai ver". E aí eu comecei a falar, e a gente trabalha a mentalidade, uhum, né. A gente sai do "tem que", né, a gente sai do controle para poder fazer todo um trabalho de cocriação. uhum, Né, universo, como pode melhorar? Universo, o que pode qual presente eu posso receber com essa gestação, né? uhum, Olha, eu desejo, mas não necessariamente tem que ser desse jeito. E eu desejei, eu planejei mentalmente, eu estabeleci muito uma cena mental de como seria esse parto. E foi exatamente como eu imaginei e criei. Então, assim, eu acho que esse olhar, talvez, né, um olhar mais completo, né, corpo, mente, energia, não dentro do que eu prego, dentro do meu trabalho hoje, para minha vida. É a uhum, forma como eu olho minhas filhas, é a forma como eu olho minha família, a forma como eu olho a mim mesma. Me possibilitou, né, ter essa gestação e o puerpério tranquilo, e foi um puerpério desafiador. Eu uhum, precisei literalmente me dividir em 2, com uma filha fazendo tratamento no hospital e a outra com 1 mês, 2 meses em casa, e aí tive muito leite, então eu dizia que eu tenho amor para 2, meu amor duplicou, não dividiu. Tive mastite, né, tive hiperlactação, tirava leite, deixava então, em vez de eu me dividir e sofrer, né, uhum, eu não encarei nada do que eu passei como sofrimento, uhum. como parto que dói, como e a gente escuta muito, eu tenho certeza que É, se é a maior "Vai parte é isso. acabar com o brinquedinho do papai". É. Eu escutei. Uhum, E eu fazia: "Não vai acabar com brinquedo nenhum, eu vou ser mãe". E eu trouxe esse pai para o parto. "Vem comigo, é sua filha, pega". Então na hora que Maitê chegou ao mundo, ela veio para o meu braço, ficou comigo, quando a gente chegou, né, a esse primeiro momento, amamentei e tal, quando chegou no foi a primeira coisa que eu fiz: "Abre a camisa, toma, bota ela no seu corpinho". Aí ele: "Nossa", eu: "Vai, você é pai, você também pariu comigo, vai". E o que foi que ele fez? Abriu a camisa, pegou Maitê, botou e ficou.
para que ela fosse recebida da melhor maneira, sabe. Uhum. Hoje em dia ela é uma menina maravilhosa, nem preciso dizer, né. Ela foi recebida, assim, de uma forma linda. É, a gente tem o hábito de não incluir, né, a gente exclui. A gente tem muitos preconceitos, você vê quantos preconceitos existem ainda, ainda. Nossa, Então e muito. um dos preconceitos é esse, sobre o pai não é pai porque ele não está à gesta, só eu que estou. Então o que ponto de vista a gente está escolhendo para manter a realidade pequena. Quando você me falou aqui, eu estava olhando e percebendo o espaço que é quando a gente é um ser, e não quando a gente é um corpo só. E quando a gente traz esse corpo para participar, porque ele vai engravidar, ele vai gestar durante 9 meses, ele vai parir, ele vai se abrir, e como é que você não convida esse corpo para estar integrado? Então, é por isso que quando a gente vai trabalhar com a gestante, que é o seu olhar, que eu acredito que você falou aí, a gente olha tudo, o corpo, a mente, o espírito, a gente já traz tudo. E se a gente pudesse deixar essa mente programada e trouxesse outra mente, que é essa que você falou, eu comecei a olhar a minha mente e trazer o que eu estava escolhendo. Antes de você trazer para a mente, você escolheu, não deixou a mente escolher. Porque a mente vai ser programada pela mãe, pelo pai, pela experiência do vizinho, da matrix das mulheres, É né. demais. Eu saio de todos os grupos, já me colocaram: "Ô Cessa, coordene o grupo de obstetrícia da tal lugar", não me dê. Porque os pontos de vista me deixam ali totalmente perdidas, eu fico assim: "Gente, como é que você pode ver pessoas tão poderosas entrega ponto de vista fixo que não conseguem escolher sair?". Tá? E não escolhem usar ferramentas, e muitas vezes são pessoas lógicas que não acreditam Sim. que existem algo mais, né. Então é nesse convite que eu acredito que a gente deve olhar o seguinte, quantos abusos a gente toma e retoma, porque a gente é abusada na nossa casa, olha lá, na sua casa, e a gente é abusada também dos ambientes hospitalares, no ambiente de quem cuida você, né, por exemplo, dizer para você que seu marido você era um brinquedo para o seu marido, eu jamais gostaria de ouvir isso, que eu não sou brinquedo de ninguém, eu sou eu, né. Então o abuso que é permitido nesses lugares quando a mulher está gesta, que eles acham que são mais poderosos do que ela, e o poder está todo sobre você. E se a gente puder pegar essa mulher e empoderá-la no ambiente dela, de estar dizendo: "Eu estou criando uma vida que talvez você não crie". Eu estou aqui cuidando desse corpo, porque ele possa procriar muito mais do que eu posso imaginar. Então, é isso que a gente tem que ter sobre nosso poder. E a gente perdeu isso, porque a gente trocou. Eu acho que fazer é quando você não tem noção do que você pode receber sem fazer, não é só fazer, tá? A gente tem buscado o dinheiro de uma forma muito suada. Isso é a prova que a gente não está sendo nada, a gente só está fazendo. Então, se você pudesse ser essa mulher incrível, tendo o seu poder de ser sei lá, uma coordenadora de algo, e você deixasse vir tudo com facilidade. Isso é possível? Sim, mas você tem que escolher. E quando eu estou gesta, eu tenho que olhar a situação dessa gravidez não só mais para mim, mas também para quem está lá dentro. Porque todo o impacto que você está dando vai trazer depois o resultado. Aquela criança do piloto automático, tem TDAH, agora está na moda. Não, ela não tem TDAH, tem dificuldade de concentração, as notas estão todas abaixas. Quem foi essa criança dentro do ventre? Como foi lidada ali? Né, então, é essa consciência que a gente escolhe, né, eu vejo o seu papel aí como fisioterapeuta integrativa, e esse é o papel do profissional que está integrando tudo, levar a mulher um bem-estar, para que ela possa trazer benefício para o filho. Né, e aí é que chega as nossas ferramentas, né. Você falou das barras de axis, eu uso muito, facilita o parto, traz benefício, fantástica. Eu trabalho com processos corporais, trabalho com a energia do S, que é a energia da síntese da encarnação, que traz para a mulher um parto muito tranquilo. Eu tive aqui com Priscila, que é sua colega, e ela pariu com esse parto, né, de toda a energia do S, e foi 2 horas e 52 minutos de parto. E o que mais é possível a partir disso, né. E aí eu nessa busca, há mais ou menos 10 anos, como eu estou na busca do meu propósito, eu encontrei cuidar das mulheres, fortalecer, dando consciência. Não só mulheres, homens também, porque eu amo homens. Amo homem dentro do meu atendimento, porque é incrível. Eu falo da mulher como gestante, né, e o homem está gestando, a partir da mulher está gesta. E isso tem sido, assim, para mim, uma habilidade incrível. Nesse processo, eu criei um toque terapêutico, né, que é uma massagem onde eu envolvo várias coisas, desde a conexão com o bebezinho, que seria ela respirar e meditar, depois toque sutil e suave para ela entrar, orvalhar sua vagina e ter prazer de estar conectado com o seu marido. Quantas mulheres deixam o sexo? Só a cópula, porque elas estão grávidas.
que ela se sente mal, ela não está escolhendo ferir o filho, ela está contraída porque ela está com muito medo. Olha, é energia antagônica à gravidez, né, porque a nossa energia de gestante é alegria e felicidade, você trouxe aí várias vezes, né. Então é tão máximo, quando a gente fala, o brilho nos olhos surgem, estar grávida é coisa muito Eu linda, amei, né. Olha lá, eu também, amei, o tempo amei. todo eu amei, eu tive 5 gestações, 3 não foram a termo e 2 foram, uau, o que mais é possível. E o machismo me envolveu a olhar que o problema era meu e não era meu, o machismo dos profissionais. Me abusaram bastante, usaram abuso, ferramentas de abuso constante, e não foi meu, era o problema de uma varicocele bilateral que meu marido tinha. Então, baseado nisso, eu vejo quantas contrações a gente traz. Às vezes essa mulher chega pra gente de situações de abortos, situações de abuso, e quando você usa essas ferramentas, né, o que que faz? Derrete. Então o toque terapêutico derrete a mulher. Ela passa por 4 etapas comigo. E ela recebe aquele toque, aquela massagem suave, depois ela recebe um toque bem sutil com as pontinhas das minhas unhas, que vai levar ela a liberar vários hormônios, a serotonina, a dopamina e o melhor do amor, a ocitocina. E aí a mama enche de leite, a mulher relaxa, ela tem um orgasmo com o marido dela durante os 9 meses. Gente, que você vai ter que abrir mão desse prazer? Não, o prazer é continuidade. Eu estou com prazer de estar aqui com meu filho e estar com meu marido, né. Então, existe possibilidades infinitas de você estar conectado com esse bebê. E no final eu ainda convido o marido para fazer a massagem no abdômen, eu não me ouso pegar esse útero e o abdômen para fazer. Quando ela já está com 9 meses, até o abdômen já está todo tomado, então o marido vai lá e toca. Imagina essa conexão. O que seria do mundo se todos nós pudéssemos ter essa possibilidade? Você falou um Sim, negócio tão incrível, eu fiquei pensando, sabe. Eu trouxe muito meu marido para essa gestação, né. sim. Na verdade, assim, ele viveu intensamente comigo, a situação que a gente teve com o nosso primeiro bebê. Laura é filha de meu primeiro casamento, e aí o nosso primeiro bebê, né, que foi a gestação só foi até o terceiro mês, ele viveu intensamente todo o processo comigo. E aí eu trouxe ele junto comigo para esse luto também. Teve uma situação, se falando de pai, teve uma situação que, assim, a gente trabalhava, e aí, eu tive o meu momento de pausa, né, pós enfim, pós o acontecido, e aí, a empresa ligou para ele: "Não, mas vocês não já estão em casa? Então você pode vir aqui suprir?" Ele: "Não, eu também perdi um filho. Eu não vou trabalhar hoje. E eu não sei se eu vou trabalhar amanhã. Eu vou cuidar da minha mulher. E ó, o luto também é meu." Quando a gente traz essa energia do pai, a importância do pai, e a gente pensa sobre o conceito social de que a função desse pai é somente de prover do financeiro e a parte de educar, de a gente pode até dizer assim, né, que é um conceito: "Ah, a mulher edifica o lar, ela é responsável por esse lar." Olha como a gente exclui essa figura, que é tão importante para o ser humano, para a construção de uma mentalidade, de um amor, de união, para esse ser como um todo. Quando a gente traz esse pai, as coisas funcionam. E aí, depois desse episódio, em menos de 2 meses eu me liberei para engravidar de novo. E até minha ginecologista falou: "Manu, eu não vou esperar muito tempo, porque eu estou com medo de que você tenha medo. Uhum, Eu não quero." Eu falei: "Não, mas eu não tenho medo não, eu não tenho medo não. As coisas acontecem como tem que ser." uhum. E aí eu abri, abri para infinitas possibilidades do universo. Se a gente pensa que nós mulheres somos capazes de criar um outro ser humano e trazer a vida a ele, que o nosso corpo sabe fazer um trabalho, Incrível. que o nosso corpo, e eu falei muito isso, eu sei parir, eu sei, o meu corpo sabe o que tem que ser feito. Eu estava em completa conexão com ele, eu só fiz olhar. Eu falei assim: "Você sabe como eu quero", nele. "Sei." Ele só fazia: "Só me diga a hora." Aí eu: "Tá bom", porque eu pedi pra ele me suspender um pouco, pra eu parir como se fosse de cócoras. Hum, Na sala não tinha o banquinho. E aí, a equipe médica queria que eu parisse naquela posição normal, né, uhum. e eu falei: "Eu não vou parir assim, não vou."
vou parir, meu corpo está dizendo que eu vou parir. Você escolheu junto com o seu corpo. Eu escolho. E aí, a equipe de enfermagem é maravilhosa. Eh, "Ela vai parir daquele jeito". Aí eu: "Tem nada não, calma, sem estresse". Não, olhei assim pra equipe e falei assim: "Não, tá tudo bem". Olhei pra ele. Ele: "Então tudo bem, já sei o que é que eu tenho que fazer". Então, o tempo inteiro, era ele aqui, junto comigo, trazendo Maitê para o mundo. Lindo, maravilhoso. Tudo que esse bebê, ele passa e a gente enxerga muito isso na microfisioterapia, quando a gente trabalha os traumas, né. Então eu olho o corpo dentro da microfísio, olho esse corpo físico, com todas as memórias de dor. Hoje em dia, eu atendo muitos adultos que têm memórias de dor que foram vividas por essa mãe durante a gestação. Então existem crenças, existem dores, existem gatilhos que foram registrados na sua célula, na nossa célula, enquanto que a gente estava na barriga da nossa mãe. Se a Uhum. gente trabalha essa gestante, se a gente trabalha esse bebê, e foi muito do que eu fiz na minha gestação, né, se a gente trabalha, essa mãe, né, enquanto ela está gestando, que ser maravilhoso vai chegar para o mundo. Se a gente traz esse pai, essa criança ela chega pertencente, se sentindo amada, se sentindo completa. Esse pai ele não é excluído. Essa criança, esse bebê vai ter essa potência, porque a energia da mãe é energia de acolhimento, a É. energia do pai é energia da força. Esse bebê ele chega no mundo com força, com acolhimento e se sentindo pertencente nesse lar, né. Uhum. Eh E eu acho interessante, quando você está falando isso, a questão de que escolhiam que seu marido ficasse um pouco à parte, que é o que essa realidade faz. A gente é Isso. sempre separados, aqui não existe unidade. E é por isso que a gente está vivendo essa devastação, porque o caos ele cria, mas nós estamos em devastação, destruição total. A humanidade está num processo de destruição. Sabe por quê? Porque eu não estou na unidade. Eu falo mal de você, eu te julgo, eu coloco você sempre como menor do que eu, porque eu não tenho validação por mim, vou colocar o seu erro. Então é sobre isso, quando esse toque terapêutico, inclusive, é uma das coisas que eu chamo muita atenção, essa integração do homem. Inclusive, uma das coisas que eles mais falam quando vão entrar na sala, fala: "Nunca nenhum profissional me chamou para participar. Eu estou me sentindo aqui agora", eu tive um que chorou, porque disse: "Eu não sabia que eu estava grávido". Eu disse: "Você está grávido". Estão. E quanto eles não se reconhecem, levam 9 meses para se reconhecer como pai, ou às vezes até 2 anos. Eu tive uma história de uma pessoa que é casada com um pediatra, e o pediatra virou para ela aos 3 meses de idade e disse para ela: "Você só quer saber de amamentar esse filho". Aí eu disse: "Traz ele para mim". E aí ele falou para mim isso: "Cessa, não me convidaram a ser pai. Eu não sei o que é isso". E eu chorei junto com ele. Não é que minhas lágrimas desceram, mas eu contribuí com ele com tudo, porque ele não foi acolhido. A gente acha que o homem, ele é tão forte que ele tem o poder de não sentir a dor, ele sente também. Então quando você traz junto para ele parir aquele parto, ele vai ter as contrações. Eu tenho homens que têm diarreia. Então a mulher começou a diarreia do trabalho de parto, o homem também está. Sabe o que é isso? É inclusão. Então essa realidade que a gente vive aqui é de excluir tudo. Então o convite que você fez ao seu marido foi de sabedoria, é do ser infinito que você é. Ele também é um ser infinito. Imagine se a gente funcionasse com essa energia da expansão, aonde a gente estaria? Hoje em dia o mundo está muito polarizado. É, Ou sim ou não, ou é. preto ou O branco, errado, o o certo. errado, o certo. E não tem certo e errado, tem É, diferentes pontos de vista. isso. Quando a gente pensa que, falando nessa egrégora que é o lar, né, nesse momento gestando, nesse momento puerpério, se você consegue tirar a polaridade do pai, da mãe, em que esse pai ele é excluído, em que essa mãe ela tem uma maior visibilidade no processo, o processo não é só dela. Assim como eu trago o exemplo, né, de que ele falou quando a gente perdeu o bebê, que ele fez assim: "Mas o luto também é meu, eu também perdi um bebê, eu não Uhum. vou trabalhar". Ele fez assim: "Poxa, e eu?". Aí eu: "Pois é, A e exclusão, você?". a exclusão. Fiz: "E você?". "Não, você tá certo". Eu dei razão a Uhum. ele: "Fica comigo, eu preciso de você". Essa mulher, não somente na gestação, ela precisa se sentir segura nesse relacionamento. Sim.
quando a gente pensa sobre uma relação sexual durante a gestação, que é muito do que você trouxe, eu achei fantástico. Eu penso assim, se o bebê na barriga percebe que existe amor, conexão entre esse casal, se essa mãe tem a energia, tem o orgasmo, tem o prazer, esse casal está feliz. Uhum. Se essa relação está equilibrada, feliz e firme, o bebê ele vai chegar feliz e seguro. Primeiro princípio da saúde, alegria. Ai, que delícia, adoro falar sobre isso. Se o relacionamento está em equilíbrio, o bebê e a criança têm saúde. É o que eu prego. Uhum. Eu não atendo crianças, eu fico brincando: "Não, atendo criança não". Me dá a base, me dá a base que eu atendo. "Manu, porque meu filho não está dormindo". "Tem problema não, vem cá para mim. Vamos, vamos fazer uma micro, bora vem para cá para psicoterapia, bora dar uma olhada". Eu comecei uma pós-graduação em psicologia de família, exatamente para poder trabalhar indiretamente essa criança. Sou apaixonada por maternidade, se deixar a gente falando sobre Ai, maternidade eu eu vou fico ficar aqui cá um até tempão. pra semana, viu, gente? E aí assim, quando a gente olha para a família, quando a gente olha para essa mãe, para esse pai, e o pai ele precisa ser incluído, é muito do que eu não só do que eu vivo, mas assim, do que eu pratico, eh, e eu recomendo para todo mundo que vem para mim psicoterapia ou terapia integrativa. Ali é como se fosse um aquário. Se a gente pega esse peixe que está grávido, tira do aquário e faz um tratamento. Na hora que a gente bota esse peixe de novo no aquário, se o aquário não tiver tratado, o peixe ele vai adoecer. Se a gente trata somente essa mulher grávida, sem olhar para a egrégora, sem olhar para o ambiente, sem olhar para esse pai, como é que essa criança ela vai chegar no mundo? Na polaridade, na exclusão, no desequilíbrio energético, numa balança quebrada? Sem essa figura paterna presente, não dá, a conta não fecha. E a gente vai continuar nesse mundo. Ou a gente trabalha a base de tudo, que é a família, a gente precisa engraçado, né, que a gente vem numa construção social de empoderamento feminino, só que a gente esquece de que o nosso maior poder tá no nosso corpo, é de gestar, é de trazer a vida, é de nutrir. A gente provê tanto a uma a formação de um novo ser humano, como sendo o primeiro alimento dele, o primeiro colo, o cheiro. É isso que eu acho que, assim, eh, tá deturpada essa mensagem que a gente vive hoje, né. Uhum, O homem, ele não é somente essa racionalidade, o homem ele precisa trabalhar a energia feminina dele uhum. também. Que tem que tá E lá, né? quando você faz isso no seu trabalho, você traz esse homem para ele entender sobre a energia feminina dele, Uhum. que é o homem que sente, que é o homem que está gestante também. Meu marido teve desejo. Olha lá. É, Teve, teve. atinge Ele teve tudo. desejo, ele passou mal, era muito engraçado isso. No puerpério, ele teve essa calmaria do puerpério, da energia sexual mesmo tá mais sossegada. Se o casal ele tá conectado, Tudo isso acontece. tudo isso acontece, É. tudo isso acontece. Isso aí. Mas se você vindo desse piloto automático que a gente está vivendo, né, mesmo sendo essa energia feminina, talvez mais do que a energia masculina, você não tem como acessar isso, porque você nem lembra que você é um ser, você sabe que você tem um corpo, será? Será que você sabe que você tem um corpo ou você usa o corpo? É diferente, né. Saber que você tem um corpo é se possuir desse corpo. Nós temos uma energia, o Axis fala pra gente que a gente tem uma energia chamada sexualness, nutridora, cuidadora, orgásmica. Eu não aceito que meu corpo é orgásmico. Então como é que você vai parir se você não tem prazer de ter esse corpo? Aí é que está o acesso a esse lado machista da medicina, das ciências que levaram nós a uma cirurgia sem, às vezes, requerer, porque não tem quadro patológico. Nem tudo que é parto cesariano, verdade, é para ser. O quanto você pode ter um parto que seja natural, se você acredita no seu corpo, se você sabe que você o seu corpo sabe parir, ele foi programado para isso, por isso que ele tem um útero, né. Então, quando você pega esses pontos de vista e fixa em você, acreditando que a verdade é de quem sabe mais, você perde seu poder.
O saber está em todos nós sabemos iguais aqui. Você tem a sua maneira de expor o seu saber, eu tenho a minha, mas nós temos o mesmo saber, porque todos somos seres infinitos. A gente sabe tudo, só não se apropria desse saber. Então a mulher, ela tem que ter esse olhar. Então é todo esse aparato que a gente pode levar para elas é incrível, é por isso que eu digo assim, eu não desisto de nenhuma mulher. Às vezes eu estou assim: "Gente, eu não tenho condição", mas me pedem: "Cência, por favor, acompanhe", e eu levo. Agora mesmo recebi uma pessoa de 6 semanas, olha que lindo. Aonde essa pessoa vai chegar com todas essas Nesse ferramentas? iniciozinho, No né, que início, né, legal. envolver esse homem, envolver essa mulher com tudo é muito incrível. Então, a primeira experiência que ela teve de um parto totalmente considerado abusivo, ela não vai ter mais. Ela vai se apropriar desse parto e vai dizer: "Não, sim, pode sair, aqui quem entra sou eu que digo". É isso aí, é sobre você ter poder, né. Então, o quanto essas ferramentas relaxando o seu corpo, você vai relaxar sua mente, você vai se conectar com o seu ser, e aí você vai fazer seu parto ser leve. E sair daquilo, eu preciso de um como é que chama? De apoio, como é que chama? Zona de apoio? Não, como é o nome mesmo que eu esqueci Do que agora? do parto? Que todo mundo arrumado depois que você pare. Rede de Rede de apoio? apoio. Rede de apoio você precisa eu parei, não tive rede de apoio. Meu pai estava semi-infartado, eu não pude ter isso. E gente, o que requer é que você tenha sua leveza de volta, porque nós somos. E não a mente pensante fabricando necessidades que você tem que ter. Você precisa de quê? Mesmo? Nada. Trazendo para minha realidade, essa tranquilidade e escolha. Eu escolhi que fosse tranquilo, e o bebê ele reflete isso, Uhum, né. Na minha experiência desse puerpério agora, quando o Maitê tinha 40 dias, a gente descobriu que Laura tinha uma aplasia medular, que é algo extremamente grave. E aí, por conta da minha tranquilidade e a equipe médica dela até hoje fala isso, ela faz um acompanhamento, né, e assim, eu abri para infinitas possibilidades. Se a minha filha precisa de mim, eu tô aqui. Ok, deixei minha versão empresária, terapeuta, não sei o quê, na caixinha. Agora eu vou ser só mãe. Eu vou ser mãe de 2 e eu vou conseguir. Se eu não tivesse tranquila, a minha filha de 10 anos, pra você ver, né, que não é só um puerpério, uma mãe tranquila, ela consegue educar e seus filhos são seres mais tranquilos. uhum, A forma como a minha filha de 10 anos lida com a aplasia medular, com recebimento de plaqueta, 10 dias internada numa UTI de isolamento para fazer um tratamento sério, sabe, para receber transfusão de sangue. A forma como ela lidou com tudo foi de uma tranquilidade absurda e de sucesso de tratamento. uhum. Lógico. Ela não tem nada de efeito colateral, ela não tem nada. Assim, dentro de tudo que ela passa hoje, na verdade, assim, honestamente, se eu não tivesse uma mentalidade abundante, uma mentalidade de liberar o controle, né, e se eu não tivesse essa mentalidade, talvez teria vivido um caos, Uhum. talvez teria sido uma loucura, sabe. Se a gente não trabalhar a nossa mentalidade Com e escolha, né? com escolha, eu escolhi que fosse tranquilo. Uhum. É isso aí. Eu escolhi, eu escolhi. A médica dela, né, a primeira médica dela foi uma pediatra onco, e a gente descobriu que dentro das possibilidades não era uma leucemia, era somente uma aplasia medular, e ela é acompanhada hoje em dia por um hemato, né, que é a equipe de transplante de medula óssea infantil. Existe a possibilidade, claro, de um transplante de medula, e o universo é tão abundante, tão maravilhoso que existe, caso precise, uma medula já muito compatível com a dela. Aí, que presente, hein? Que Que presente. Então, presente tem aí. eu sempre digo isso. Eu poderia estar aqui falando sobre uma maternidade enlouquecedora, no caos, no sofrimento, na dor, e não, eu escolhi multiplicar amor. Mas você pode piorar. Por favor, escolha piorar que você vai conseguir, você é poderoso. Eu escolho melhorar, eu É isso escolho aí. infinitas Isso, possibilidades. isso. Eu acho que a maior escola de qualquer pessoa, não só gestante, mas a gente está falando de gestante, seria Sim, aprenda a escolher. E aí a gente volta o quanto está sendo assim, eu também estou trabalhando com a maternidade pós, já quando está lá para 2, 3, 4 anos de idade.
e está sendo com muito uma experiência incrível de falar para as mães, de deixar seus filhos escolherem. Gente, isso dá muito dano. Muito. Porque é onde você vai ser julgada, porque a criança que escolhe comer ontem eu ouvi de uma mãe dizendo: "Olha, eu fui para um tal lugar e minha filha simplesmente resolveu comer em cima da mesa". Diz que uma pessoa chegou e disse para ela: "Olha, aqui nesse lugar não é permitido, nesse estado, você deve ser de algum estado que permite". A Bahia é tudo louco, né, e ela É, está num vai. estado que não é, encaixotado. E a criança estava comendo na mesa, então diz que foram olhar, aqueles olhares que iam matá-la, porque aquela criança estava fazendo aquilo, e o marido e ela, como estão bem integrados os 2, achei lindo. Disseram: "Vamos deixar? Vamos". Ela continuou na mesa. "Você escolhe, filha?". "Sim". E ela continuou comendo o sanduíche dela na mesa. Então, que pecado, hein, mortal, comer na mesa. Percebe que essa realidade é baseada em não ter escolha? Então você tem a maior responsabilidade agora com seus filhos, é torná-los próprios da escolha. Se você teve dificuldade em escolher, foi porque você não aprendeu, eu também. Até hoje eu me bato: azul ou verde, verde ou amarelo, será que alguém podia me deixar aqui uma ajudinha, escolhe por mim. Nada, escolhe. Aonde é que você tem que aprender para você ser esse ser que contorna toda a sua vida de uma forma leve? É escolhendo. Se você aprende a escolher, é só musculatura. Ó, eu vou para academia para meu bracinho ficar assim, ó. Eu agora estou escolhendo também escolher para que eu possa amadurecer e começar a fazer com que eu tenha esse músculo, porque não é fácil escolher. E é fácil, hein, gente, mas não é porque vocês não escolhem, né. Nós não escolhemos, isso é difícil. E o pior papel da mãe é esse, deixar os filhos escolher. É, hoje em dia, assim, eu digo a nossa geração que é isso mesmo. Antigamente, se vocês pensarem, assim, antigamente criança nem sentava na mesa, Isso, criança não participava de conversa de adulto. isso. Então, a gente veio de uma realidade de que a gente teve uma infância sem escolha. Hoje Sim. em dia a gente tem a escolha de fazer com que os nossos filhos tenham as suas próprias escolhas e vivam a sua autonomia. Falando rapidamente sobre vazios emocionais que refletem nos nossos padrões de comportamento hoje, a gente, da mesma forma que a gente cresce aprendendo motor, a gente precisa ter o nosso desenvolvimento emocional. Se a gente tem rachadura no nosso desenvolvimento emocional, quem são essas mães hoje? Mães tolhidas, mães que não tiveram escolhas, mães que foram crianças reprimidas e refletem no seu maternal hoje. Uhum. Eu atendo muitas mães que não tiveram, por exemplo, esse acolhimento. Por que que você não trabalhava ainda quando eu estava gestando, sabe? Por que que eu não te conheci antes? Dá vontade de dizer assim, Ceissa. Por que que eu não te conheci antes? Né? E quem sabe muitas das mães exaustas, com burnout materno, cansadas, somatizando, né, essa exaustão. Se essas mães tivessem tido o tratamento que você oferece hoje, elas não estariam cansadas. No meu consultório, hoje, Uhum. sabe. Hoje em dia eu trabalho muito, eu digo que o universo ele é maravilhoso, ele mandou cuidadoras, né. Hoje em dia 90% das minhas pacientes são mães exaustas, porque se dividem entre trabalho e maternidade, se tiverem um puerpério complicado, né, vivem numa realidade mais machista, onde essa mãe é sobrecarregada e tal. Se elas tivessem tido esse cuidado, talvez elas não estivessem tão cansadas assim. Não chegassem para mim com tantas dores físicas, emocionais e mentais. Esse papo é muito legal, né, a gente tem um mês aqui para a gente falar tudo, né, o que é gostoso demais. Só que eu gostaria de a gente finalizar aqui nosso tempo, porque infelizmente tem o tempo, né, falando uma palavra que você durante todo o tempo que você me trouxe aqui, veio sempre ela como um relâmpago, né, a consciência. O que requer que todos nós possamos tê-la. Não adianta a gente estar olhando tudo e não tendo consciência. A consciência vai acabar com tudo isso. Então, porque quando você está presente na sua vida, nas suas escolhas, nada disso vai ser criado. Tudo isso é ponto de vista interessante. Então, a consciência vai te levar a uma inteira permissão.
né, e o que mais é possível a partir disso, né. Então eu gostaria muito de agradecer sua participação, foi incrível. Eu garanto que a gente pode fazer outros, né, gente. Aí eu vou chamar minha equipe aqui para perguntar, porque eu acho que vai ser incrível, Eu né. sempre vou São aceitar. muito oh, que maravilha. Tem muitas ferramentas para a gente falar e detalhar essas ferramentas é muito incrível, né. Então gratidão por você estar com o seu compromisso lá na sua casa, lá no seu espaço e estar aqui conosco, mas eu acho o seguinte, que a semente que a gente está plantando aqui não é para mim. Eu já pari, não vou parir mais, ó, não, pelo menos nesse nascimento, né. Mas você pode até ainda escolher, mas a gente está levando isso para o mundo. Né, e o mundo futuro, porque quem vai ouvir a gente agora, vai ouvir, vai perceber, e o no futuro o que vai acontecer? Então nosso propósito aqui maior é dar consciência a você mulher, para saber parir a hora que você escolher, quando você escolher e estar interagindo com tudo e com todos, sem nenhum ponto de vista de julgamento. Esse é o nosso propósito. Então gratidão, volte sempre, porque eu amei falar com você, pena que o tempo é curto, Ai, né, Ceci, é se muito deixasse a curto. gente ficava aqui um tempão conversando, né. Muito Eu bom. agradeço imensamente o convite. Quando você me quiser de volta, claro que eu venho aqui para a gente poder conversar. Eu acho que eu posso dizer assim, para finalizar, né, pensando muito, unindo o seu conhecimento, o meu conhecimento, as nossas vivências enquanto mães e mulheres, né, nessa sociedade aqui, é de que se a gente for capaz de olhar o nosso corpo, de cuidar do nosso corpo, de escutar o nosso corpo, a gente é capaz de tudo. O nosso corpo ele é abundante, o universo ele é abundante, ele dispõe de tudo, de tudo. Se a gente escolher escutar, é isso. É tudo uma Isso. questão de escolha. É. Quando a gente escolhe escutar, quando a gente escolhe, quando a gente percebe que a gente tem essa opção, a vida flui, a gente tem saúde, os relacionamentos funcionam, nós temos uma vida próspera, a gente tem dinheiro, porque dinheiro é bom, sabe. Eu A gosto gente e eu muito. gosto muito também. A vida ela funciona com alegria e Uhum, glória, e com muita isso. saúde. É isso, Ok. gratidão, gratidão Gratidão, imensa, viu, gratidão pelo mais vezes, convite. por favor. Então, gente, está aí o nosso propósito sendo realizado pela terceira vez nesse episódio. Eu convido a vocês, se você gostou desse podcast, compartilhe e me siga. Eu vou agradecer a vocês. Beijão.